Fala pessoal, tudo bem? Uma das enquetes que mais gerou debate, perguntas, muita gente ansiosa querendo saber a resposta foi essa última que a gente fez, perguntando se as pessoas saberiam o motivo que leva à lesão das unhas em corredores, desde hematomas até a perda das unhas. A resposta é bem simples. Essa lesão acontece por causa de atrito aumentado entre as unhas e o cabedal, que é a parte superior do tênis. Essa lesão pode acontecer por dois motivos básicos. O primeiro é quando o calçado é muito apertado e principalmente quando ele não permite uma boa mobilidade nessa parte superior, que já é uma tendência que os tênis hoje em dia têm um material mais maleável nessa região, que não vão gerar tanto atrito em relação aos dedos. Todos os tênis hoje já permitem isso. Mas existe um segundo fator, que é um fator biomecânico, que pode levar a esse aumento do atrito. Ele é o déficit de dorsiflexão. O que é a dorsiflexão? Vamos pensar já voltando do básico. O nosso tornozelo, ele faz dois movimentos básicos. Ele faz a dorsiflexão e a plantiflexão. Plantiflexão é a ponta dos pés, é quando a gente fica apoiado dessa forma. O músculo que executa a plantiflexão é o tríceps sural, ou seja, a panturrilha. E o músculo que faz a dorsiflexão é o tibial anterior, que é o músculo anterior da canela, que muita gente tem dor nesse músculo, muitas vezes quando vai correr na subida, por exemplo. Por que isso acontece? O tríceps sural é muito mais forte do que o tibial anterior. O tibial anterior, ele vai brigar contra um músculo que tem um ventre muscular muito maior e que consegue exercer um torque também muito maior. Existe uma necessidade de ter uma boa flexibilidade do tríceps sural para que ele permita que aconteça naturalmente uma dorsiflexão. Um outro fator biomecânico que pode acontecer é uma pessoa que tem histórico de entorse de tornozelo, que é uma das lesões mais comuns do tornozelo. Quando a gente tem uma entorse, a tendência é que o corpo, de forma protetiva, gere uma retração da cápsula articular. A cápsula é como se fosse, é uma membrana, na verdade, que envolve todas as articulações sinoviais do corpo. Então, quando eu tenho um histórico de trauma nessa região, de entorse de tornozelo, a tendência é que exista uma retração dessa cápsula, que também pode ser por uma fratura que a pessoa tenha tido e usou uma imobilização por algum tempo, que gera essa retração dessa cápsula. Então, o que é o ideal? Procurar um fisioterapeuta, procurar o tratamento para poder melhorar essa mobilidade articular. Quando existe necessidade de reequilíbrio muscular, a gente sabe, a gente tem que ter uma boa flexibilidade do tríceps sural e tem que ter uma boa função do tibial anterior. Qual que é a adaptação que o meu corpo faz uma vez que eu não tenho uma boa dorsiflexão? A dorsiflexão ela é necessária durante a fase de balanço. O que é a fase de balanço? É a fase em que a perna não está em contato com o solo, na marcha ou na corrida. Para não tropeçar, eu tenho que fazer dorsiflexão. Se eu não tenho capacidade de executar a dorsiflexão, uma das adaptações que eu faço é a hiperextensão dos dedos. Se eu faço hiperextensão dos dedos, imaginando que eu estou calçado, a hiperextensão vai forçar justamente o dedo contra essa região do tênis. E isso vai aumentar o atrito, isso vai gerar a lesão que a gente está falando. Pode ser desde um hematoma, que é o arroxeamento, até a perda dessas unhas. Quando que acontece isso normalmente? Quando tem déficit de dorsiflexão ou quando o calçado é apertado. Mas existe um outro fator que pode predispor isso aí. O uso de meias que não são adequadas. Por quê? Meias de algodão, elas não permitem uma boa transpiração. Ela acumula líquido e isso pode gerar um hiperaquecimento, um aquecimento anormal do pé ali dentro do tênis e isso pode gerar algum tipo de lesão. Para piorar a situação, elas podem enrugar ali dentro do tênis e isso vai gerar áreas de pressão. Aonde ela dobra, ela vai gerar uma pressão naquele tecido e o oxigênio não vai chegar, os nutrientes não vão chegar. Imagina numa prova longa onde você mantém essa área da unha em isquemia. Isso vai gerar uma lesão. Então, não basta a gente investir num tênis adequado se a gente não tem uma boa meia. As meias específicas para corrida, elas não têm costura. Elas são meias que vestem os pés como se fossem luvas, para justamente não permitir essas partes mais enrugadas e que, consequentemente, podem gerar esse processo isquêmico. Então, qual que é a dica? Além de um bom tênis, a gente tem que ter uma boa meia e, principalmente, a gente tem que ter boa qualidade de movimento. Eu posso pegar esses três fatores e discriminar dentro de uma boa avaliação biomecânica da corrida feita com um paciente tanto usando o calçado que ele corre normalmente, quanto descalço. Porque quando eu avalio o paciente descalço, eu também consigo perceber a questão da movimentação dos dedos e do tornozelo.
Então a palavra de ordem é dorsiflexão. É um movimento que é extremamente necessário e que, se ele está diminuído, que a gente pode avaliar inclusive essa diminuição com um teste simples, que é o Lange teste, ele vai gerar como adaptação uma extensão, um excesso de uso dos dedos, uma vez que eles vão ter que fazer uma extensão aumentada, isso vai gerar atrito. É normalmente comum em todos os corredores que perdem as unhas ou que têm esse hematoma. Então, se você quer prevenir isso aí, eu recomendo uma boa avaliação biomecânica, que pode ser que você esteja apresentando essa dorsiflexão ou pode ser que seu calçado não esteja adequado para a sua demanda. Beleza? Qualquer dúvida a gente está à disposição e a gente continua falando sobre corrida. Um grande abraço.